Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje vai dar sequência ao nosso sistema de gestão de mão de obra de uma empresa de manutenção. Tá? Então esse sistema está rodando em VBA, é um sistema bastante profissional, tem bastante coisa interessante aqui e ele funciona como um curso de VBA, porque a gente está fazendo um monte de coisa aqui. É lógico que não tem todas as funções do VBA como teria num curso, mas dá para você desenvolver desde o zero, tá? Então pode acompanhar, eu vou deixar o link aqui da playlist, pode assistir lá desde a primeira aula, a gente tem várias aulas aqui desse projeto. E você vai aprender exatamente o que a gente está fazendo aqui, tudo passo a passo, todas as linhas estão explicadas. E se ficar com dúvida, vem aqui no comentário, deixa a sua dúvida ou entre em contato com a gente vai te ajudar. Se você já contou com a nossa ajuda em algum momento para alguma dúvida, algum vídeo, então deixa aqui para a galera saber que realmente a gente ajuda, que a gente vai tentar te responder da melhor forma possível, tá bom? Bom galera, então vamos dar uma olhadinha o que a gente já fez, o que a gente precisa fazer. A gente tem esse layout inicial, foi feito lá no Canva. Aqui a gente fez um segundo layout, que é onde o nosso sistema realmente está rodando, um menuzinho lateral que fica bem legal, bem interativo. Eu gosto bastante dessa estratégia, porque além de ficar bonito, ele sai um pouquinho daquele quadradão ali do VBA, né, do User Form. A gente está finalizando aqui a nossa janelinha de gestão de funcionários, tá? Então a gente já consegue cadastrar funcionários, a gente já consegue cadastrar os turnos, a gente já consegue cadastrar aqui as folgas e férias, a gente já consegue cadastrar aqui as atividades da matriz de flexibilidade, editar, excluir, fazer tudo o que a gente precisa de forma simples, tá? Agora, o que a gente vai fazer hoje então? A gente vai finalizar essa estratégia, essa janela, finalmente, com uma análise crítica da nossa matriz de flexibilidade, que é a última etapa que a gente precisa para fechar esse bloco aqui da gestão de funcionários, tá? Então, como assim? O que eu tenho ali de atividades? O que eu tenho ali de gestão? O que eu tenho ali para fazer de análise crítica com relação à matriz de flexibilidade? E aqui um detalhe, tá? Um apêndice, não falando um pouquinho de VBA, mas falando um pouquinho de sistema de gestão da qualidade, porque isso é importante. Se você está querendo falar de matriz de flexibilidade, tem que saber o motivo disso, tá? A matriz de flexibilidade é um documento que serve para você entender qual é o risco que você tem das operações no seu processo. Como assim? Imagina que eu tenho um processo qualquer e para aquela determinada atividade eu tenho apenas uma pessoa executando. Por exemplo, imagina que a minha empresa vende brigadeiros, tá? E aí eu tenho uma única pessoa fazendo brigadeiros. Qual é o risco? Se essa pessoa ficar doente, eu não vou ter mais brigadeiro para poder vender. Então eu vou ter outras pessoas vendendo. Então imagina a estratégia. Eu tenho um cozinheiro que faz o brigadeiro e tem outras pessoas que vendem. Eu tenho pessoas que compram embalagem, que fazem coisas do tipo, montando essa estratégia da empresa. Só que se aquela pessoa que faz o brigadeiro ficar doente, eu tenho um problemão. Porque eu vou continuar tendo pedido, o meu cliente está esperando o brigadeiro, está querendo comprar e eu não posso vender porque não tem ninguém fazendo. Lá na minha empresa é basicamente a mesma coisa. Eu tenho várias funções em que por muitas vezes eu fico com apenas uma pessoa que consegue fazer aquela atividade. Isso é muito comum em muitas empresas. Eu particularmente costumo chamar esse funcionário que faz essas coisas de funcionário herói. Né? Por quê? Ele acaba tendo dificuldade de tirar férias, né? Porque só ele faz aquela atividade, então toda vez que ele vai tirar férias é aquela dificuldade. Não pode agora, porque agora vai precisar, e não sei o quê. E alguns funcionários herói, por falha da empresa, e isso é minha opinião, tá? Acabam recebendo várias atividades dessa, né? Então eu tenho um funcionário, ele tem ali bastante competência normalmente e ele consegue fazer muitas atividades daquele processo, talvez até todas, porém ele está sozinho. E aí o que acaba acontecendo? Essa pessoa não pode nem ficar doente, porque senão aquele processo para. Tá? Então, para o lado do funcionário isso é ruim, porque ele fica sobrecarregado, mais estressado, mais cansado do que deveria estar. E para a empresa é pior ainda, porque se aquela pessoa que faz tudo está ficando estressada, desmotivada, talvez ela perca desempenho ou talvez ela vá trabalhar na sua concorrência. Então percebe que esse é um problemão e por isso a gente cria uma matriz de flexibilidade. Tudo bem? E como que vai funcionar essa análise de risco? Galera, vamos pensar aqui. A análise de risco é uma questão obrigatória para todo o sistema de gestão da qualidade. Tudo que você faz gestão, você tem que ter análise de risco, tá? Então, por exemplo, eu faço gestão de estoque. Então, se você faz gestão de estoque, você tem que ter uma análise do risco de você ficar sem os seus produtos no seu estoque.
Se você faz gestão de estoque, você tem que fazer uma análise do risco, do valor que você está colocando, está investindo para fazer a manutenção do seu estoque. Faz sentido? Então, dentro de toda a gestão de toda a empresa, você precisa fazer análises de risco. É para isso que o humano é pago. Lembra que a gente está vivendo num mundo onde a inteligência artificial está tomando conta, né? Então a gente tem, talvez daqui os próximos anos, a gente vai ter algumas funções, né? Algumas atividades que não faz o menor sentido a gente colocar humanos para fazer. Hoje mesmo, a minha empresa, por exemplo, a gente utiliza muita coisa a partir de inteligências artificiais, porque a gente tem inteligência artificial para fazer quase tudo para a gente. Então, onde fica o espaço para o humano, né? Às vezes eu vejo até algumas pessoas falando, poxa, com tanta inteligência artificial não vão acabar alguns empregos? Provavelmente algumas funções sim, mas o espaço para o humano vai continuar existindo, como já aconteceu quando a gente trouxe outras tecnologias. Por exemplo, há muito tempo atrás eu precisava ter muitas pessoas cuidando de arquivos de documentos. Hoje em dia a gente tem um computador e a gente tem uma base de dados que faz todo esse trabalho. E aquelas pessoas foram fazer outras coisas, né? Então mais ou menos é assim que acontece com toda a tecnologia. Porém, onde está o benefício? Está no raciocínio, tá? Então, por enquanto ainda, a gente precisa de um humano para fazer um raciocínio lógico e criativo para situações diversas, coisa que às vezes o robô ainda não faz tão bem. Então, é ali que a gente vai ganhar e a análise crítica é um ponto ótimo para isso, tá? Então, como que vai funcionar a minha análise crítica? Quando eu falo a minha análise crítica, é porque você pode criar a sua, tá? A minha análise crítica vai separar as minhas atividades em 3 categorias, tá? Então eu vou trabalhar dessa forma. E é por isso que a gente deixou esse campo aqui em branco do nosso user form, tá? Quais são as categorias que eu decidi criar? Vamos dar uma olhadinha lá no Excel que a gente vai montar essa parte lá do Excel primeiro. Então eu vou fechar aqui o user form, vou lá para o Excel, tá? Aqui no Excel eu tenho, né, a minha aba de flexibilidade, que é onde está recebendo essas informações, tá? Eu não vou fazer essa análise aqui porque ele pode ficar infinito para baixo, porque a pessoa pode cadastrar quantas atividades ela quiser, e ele pode ficar infinito para a direita, porque a pessoa pode cadastrar quantos funcionários ela quiser. Então, eu não vou fazer aqui para evitar bugs. Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma nova aba e eu vou dar um nome para essa aba. Aqui eu vou chamar de resumo, por exemplo, só deixar maiúsculo por conta de mania, resumo, flexibilidade. Tá, então esse aqui é o nome da aba que eu vou utilizar para criar essa minha análise crítica, tudo bem? Se eu criei uma aba aqui, eu vou lá no VBA e vou dar um nome também para essa planilha, para não ficar com esse nome planilha 3 aqui, tá? Então eu vou chamar de PL e agora vai ficar com o nome de remédio, mas não tem que fazer, Resflex, tá? Então parece nome de remédio para resfriado, mas tudo bem. Então, que seria resumo de flexibilidade, tá? Mas entenderam a ideia, né? O que a gente vai fazer aqui agora nessa planilha de que melhora a gripe aí? Vamos pensar o seguinte. Quais são as categorias que eu quero criar então? Então eu vou colocar aqui, olha, grupos, ou melhor, categorização de risco. Então, categorização de risco, tá? Por que eu estou usando a palavra risco, galera? Por conta da ISO 9001 e das outras normas de sistemas de gestão da qualidade. Todas elas, independente de qual a sua empresa siga, independente do segmento que você trabalha, toda norma de sistema de gestão da qualidade, toda norma de sistema de gestão integrado ou qualquer outra norma, até de cliente que pede gestão, vai pedir para você fazer análise de riscos. Por isso eu estou usando a palavra risco em todo o meu projeto, quando eu falo dessa estratégia, para que qualquer pessoa que veja esse meu documento, seja um auditor, um cliente ou até os funcionários, entendam que o que eu estou falando é aquilo que está lá na norma, tá? Então o que eu estou fazendo aqui atende ao requisito da norma, tudo bem? Outro benefício de você usar o mesmo jargão, a mesma palavra aqui do que está lá na norma é que você induz os seus funcionários a utilizarem uma comunicação mais alinhada com a norma. Ah, Lucas, mas qual que é o benefício disso? Pensa comigo, se todo mundo lá na sua empresa está acostumado a falar análise de risco, categorização de risco, não sei o que de risco, quando chega na auditoria, a chance da pessoa responder certo
e na linguagem que o auditor vai entender, evitando dúvidas e até diminuindo o tempo da auditoria, é muito maior, porque a pessoa já está acostumada a falar desse jeito no dia a dia, ler os documentos no dia a dia dessa forma. Esse é um detalhezinho bem interessante que você pode implementar em todas as suas documentações das empresas, que vão fazer com que você tenha uma cultura já alinhada para poder passar por auditorias, que é um momento bem chato, às vezes a pessoa fica nervosa, mesmo sabendo ela fala errado, isso aqui ajuda a evitar isso. Tudo bem? Bom, então o que eu vou fazer? Aqui eu vou ter minha categorização de risco e eu vou criar 3 níveis então. Primeiro nível é o seguinte, olha, eu vou chamar de nível A, ok? E o que tem nesse nível A? Quem que vai ficar nesse nível A? É a melhor condição, tá? Eu tenho mais de uma pessoa para executar a atividade, ok? Esse é o nível A que eu vou determinar. Eu tenho mais de um. Por que esse é o nível bom, nível ótimo? Porque se falta um, eu tenho outra pessoa, entendeu? Então eu tenho uma quantidade confortável de pessoas para executarem aquela determinada atividade, tudo bem? Agora o próximo passo que eu vou fazer é o seguinte: eu quero que ele verifique para mim qual é o próximo nível. Então B, agora eu vou colocar um pouco mais de risco. Apenas uma pessoa para executar a atividade, que é aquela situação complicada que eu falei para vocês. Por quê? Essa situação aqui, ela vai fazer com que você tenha aquele risco. A pessoa não consegue tirar férias, a pessoa não pode ficar doente, se a pessoa sair da empresa eu tenho dificuldade, eu não posso nem promover essa pessoa porque não tem ninguém para fazer a atividade dela, tá? E por último, o nível pior de todos, né, que é o nível C, que é o problema que pode acontecer quando você está no nível B, que é 100 pessoas, né, ninguém pode fazer a atividade, pode executar, para manter o mesmo termo ali, né? Executar a atividade, tá? Então o que acontece aqui, galera? Nessa estratégia, tá faltando. Como que pode ficar faltando? Às vezes a atividade é nova. Um exemplo que aconteceu em uma consultoria lá em 2017. Eu tinha uma empresa que era cliente de consultorias de metrologia, e aí o dono dessa empresa, uma empresa familiar, né, mas ali da região de Campinas, e é dono dessa empresa, entrou em contato comigo e falou: Lucas, eu preciso da tua ajuda porque a gente está com um cliente novo, esse cliente novo está investindo bastante dinheiro aqui com a gente, né, então a gente está fechando um projeto bem legal, e por conta desse projeto a gente compra uma máquina nova para o nosso laboratório de metrologia, tá? Aí chegou essa máquina, montou essa máquina e tem um problemão. Não tem ninguém aqui que saiba usar essa máquina, né? E aí, o que aconteceu? A gente foi para lá, fez um treinamento, acompanhou, ajudou eles ali em algumas situações, fizemos um trabalho com eles conseguiram fazer essa aprovação. Porém, olha que coisa, esse senhor, né, esse CEO ali, esse dono de empresa, ele tinha meu contato, a gente já tinha já era acostumado a trabalhar juntos, então a gente conseguiu resolver isso para eles. Mas e se eles não tivessem para quem gritar nesse momento? Porque tinha que ser rápido, foi coisa de uma quinta-feira para o cliente estar lá na segunda-feira, né? Então a gente tinha pouco tempo para fazer a equipe dele conseguir trabalhar e ter tudo pronto para o cliente poder ver e aprovar ali aquele produto que era super importante para aquela empresa, né? Então o que acontece? Quando você chega nessa situação, às vezes é porque você não percebeu. No caso dele, ele caiu aqui na situação C com aquela máquina nova. Ele comprou uma máquina e ele não sabia que ninguém sabia usar aquela máquina. Porque na percepção dele e das pessoas que estariam ali prestando esse suporte, as pessoas que estavam naquele laboratório deveriam saber tudo sobre o laboratório. E não é bem assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pode ser uma atividade nova, como nesse caso. Pode ser uma atividade que só tinha uma pessoa e essa pessoa não está mais lá por algum motivo, né? Ou pode ser uma atividade que não é tão nova assim, mas que nunca ninguém aprendeu por algum motivo. Isso também acontece em muitas empresas, tá? Então essas são as 3 categorias que eu vou definir aqui. Beleza, agora o próximo passo é o seguinte: eu preciso descobrir como, né? Então quantos itens, quantas atividades eu tenho na categoria A, na categoria B e na categoria C, tá? E como que eu vou conseguir fazer um negócio desse? E esse é o ponto importante aqui, tudo bem?
Então eu vou fazer o seguinte, galera. Para que eu possa fazer essa estratégia, eu vou precisar verificar o que eu tenho de preenchimentos aqui dentro da minha lista, tá? E esse é o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui dentro, ok? E como que eu vou fazer isso? Para a categoria A, eu tenho que ter, né? Então, quais eram os meus níveis lá? Tem a bolinha cheia, é o nível que a pessoa pode até ensinar. Esse 3 aqui, por exemplo, do Luiz, a pessoa consegue fazer atividade perfeitamente, ele sem precisar de nenhuma ajuda. O 2 bolinhas, né? Ou melhor, bolinha ali pela metade, né? Ou 2 pontos ali, ele pode fazer atividade, só que precisa de alguém conferindo para ele. Então, o que acontece? Quem que conta para definir aqui a pessoa que pode fazer nível 3 ou nível 4, seguindo a minha lógica, tá? Então, quem que vai contar para mim aqui nessa situação? Nível 3 e nível 4 para todos esses itens, tudo bem? Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou pedir para o VBA verificar isso para mim. Então, para ele identificar, porque pelo VBA é mais fácil, quantas pessoas eu tenho para cada atividade, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vamos lá para o VBA e eu vou criar uma sub, né? Então, eu vou criar uma sub que consiga fazer essa verificação ali para mim, para fazer essa atualização, tá? E eu vou criar isso dentro aqui do meu MD listas. Lucas, por que não MD listas? Porque nada mais é do que uma lista que eu estou construindo ali, só que é uma lista com 3 itens fixos, tá? Então, eu vou vir aqui no MD listas e eu vou criar uma nova sub. Minha garganta tá meio ruim, tá, galera? Peço desculpas se o áudio não estiver muito bom. Eu tô um pouquinho doente, então a garganta não tá boa. Mas enfim, sub. E aqui eu vou chamar essa sub de AT risco flex, ok? Então aqui eu vou avaliar ali aquela questão de riscos da minha flexibilidade. E aí como que eu vou fazer essa questão do risco aqui da minha flexibilidade? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu tenho que saber quantas atividades foram preenchidas, tá? E é por isso que eu vou fazer pelo VBA e não vou fazer por fórmula isso. Eu preciso saber quantas atividades foram preenchidas. Para descobrir quantas atividades foram preenchidas, eu preciso de uma variável L, tá? Então, dim L as double, ok? Depois eu vou precisar saber quantos profissionais foram preenchidos, tá? Então, quantos profissionais foram preenchidos. Para isso, eu vou fazer o dim C as double, ok? Depois eu vou precisar definir ali uma contagem de condições, tá? Então ali para determinar esse meu risco, tá? Então para fazer isso eu vou falar aqui para ele, olha, 2 condições que eu tenho, lembra? Então eu tenho dim N4, que é o nível 4, as double, e o dim N3 as double, as double, ok? Então, isso daqui vai me ajudar a definir quantas pessoas eu tenho ali para cada situação, ok? E aí, até vou fazer melhor aqui, olha. Não, vou fazer assim para ficar mais claro. Poderia resumir, dar uma diminuída no código, mas eu vou fazer assim para ficar claro para todo mundo, tá? Eu vou fazer aqui, olha, dim nível, ou melhor, risco as double também, tá? Então, esse risco aqui, olha, eu poderia já fazer ele numa variável só. Essas 3 aqui eu poderia fazer numa variável só, tá? Eu vou fazer separado para ficar mais fácil para todo mundo entender a lógica que eu vou usar, tudo bem? Então beleza, então eu tenho essas variáveis ali. Agora como que eu faço para que ele defina essa situação para mim? Então vamos entender o seguinte, se, né, eu vou rodar ali aquela minha base de dados, primeira coisa que eu preciso fazer é dar um foco naquela planilha, tá? Então o if pl flex, que é a planilha onde estão os dados de flexibilidades, and with, ok? And with, beleza. Então aqui fez essa estratégia, agora eu estou olhando para essa planilha aqui. Outra coisa que eu preciso fazer é que ele saiba o que ele está contando, tá? Então como assim, Lucas? Pensa comigo, aqui olha, quando ele conta esses itens, ele não está mais contando número, coisa do tipo, ele está contando esse símbolo. E se você lembra bem, o VBA não entende esse símbolo, tá? Mas eu deixei aqui, olha, no rascunho, ele entende esse código. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o símbolo com esse código aqui, tudo bem? Então, como que eu vou descobrir se é nível 4 ou nível 3? De acordo com o CHW do nível 4 e o CHW do nível 3. Faz sentido?
Então por isso eu preciso ter uma verificação diferente ali, porque eu estou usando símbolos e não um texto ou número, tá? Então o que eu vou fazer? Concorda comigo que sempre eu vou fazer a verificação por aqui e por item, né? Eu vou criar até mais uma variável aqui para facilitar, ia deixar ela para depois, mas eu vou pegar ela já agora. Dim atividade ou att as string, tá? Para ele salvar o nome da atividade que a gente está falando ali, que só caso a gente precise fazer essa verificação, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou fazer o seguinte. Tá, nem vou salvar aqui não. Vamos fazer isso depois, para não confundir ninguém, tá? Eu vou programando com vocês, por isso que às vezes eu mudo de ideia com alguma coisa, tá? Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui, galera? Primeiro, eu vou precisar verificar se existem dados para serem verificados. Lembra disso? Porque senão não faz sentido. Porém, eu não vou precisar ter um controle tão grande do que tanto quanto quando eu faço listas normalmente, tá? Então, por quê? Eu vou fazer um while, tá? Opa! While. Enquanto o que, galera? Enquanto a minha coluna C ainda tiver valores, porque eu quero que ele rode por todos os itens, tá? Então, ponto range, cifrão C, cifrão e comercial L, ponto velho for diferente de empty. E aí eu vou deixar aqui um w-end para ele entender que esse é o final ali desse laço. Então ele vai rodar por todas as linhas. Só que para isso funcionar, o L ele tem que começar com algum valor, certo? Qual o valor? L tem que ser 2, porque a primeira atividade vai estar na linha 2, tá? Então vou fazer aqui, ó. L é igual a 2, para ele começar com a contagem certa. Tudo bem? Ótimo. Só que não basta só ele descer por todas as linhas. Ele também tem que rodar por todas as colunas, tá? E para ele fazer isso, eu vou ter que começar na coluna D, que é a coluna 4, tá? Então eu vou falar para ele aqui dentro do while que C é igual a 4, para começar na coluna D, tá? E aí aqui eu vou falar para ele rodar por todas as colunas. Então vai ter um segundo while aqui, tá? Então while ponto cells, olha a estratégia diferente do que o de cima ali. 1,c ponto velho é diferente de empty, tá? E w-end. Então agora ele está rodando todas as linhas e todas as colunas para poder localizar ali cada situação e analisar cada caso. Tudo bem? Ótimo. Aí o que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu vou pedir para que ele verifique para mim quantos itens, né, eu tenho ali para cada situação, tá? Como assim? Eu vou olhar aqui, olha, na célula, né, então, if, ok, ponto cells. Então, com cells aqui é mais fácil do que com range. Porque L, que é a minha linha, vírgula C, que é a minha coluna. Então, é assim que ele vai ser inteligente de ir mudando L e C, né, linha e coluna. Ponto velho for igual. E aí, igual a quê? Vamos fazer o nível 3 primeiro? O nível 3, olha, é o código CHRW. Então, igual a CHRW, abre parênteses, e vou colocar isso aqui, olha, e-comercial H25D5. Então, e-comercial H25D5. Fechou aqui o parênteses. Então, se ele for igual, then N3, que é o nível 3, é igual a N3 mais 1. Tá? Então, assim, eu vou contar quantos níveis 3 tem naquela atividade. Tudo bem? Ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Depois, eu vou contar o nível 4. Tá? Então, if.cells L,C, do mesmo jeito, ponto velho, for igual a CHW, e só muda o finalzinho, né? E comercial H25, né? Então vamos lá, 25CF, then N4 é igual a N4 mais 1. Então assim ele vai contar naquela linha quantos N3 e quantos N4 existiam. Tá? Então isso daqui vai me ajudar dessa forma, tá? Só que tem um detalhe, se eu estou contando o N3 e o N4 por linha, então é interessante que eu defina o N3 e o N4 como zero, porque quando ele for para a próxima linha, ele tem que começar do zero. Então, N3 é igual a zero e N4
é igual a 0, tudo bem? Então assim ele vai contar quantos N3 e quantos N4 existem para aquela atividade em específico. Fez isso, agora eu vou juntar essas informações dentro do risco, tá? Quanto maior o número do risco, melhor para mim, ok? Então aqui o risco, na verdade, vou até mudar aqui o nome, só para ninguém confundir, eu vou colocar aqui como funcionários. Tá? Então, quantas pessoas podem fazer? Acho que assim vai ficar mais claro aí para todo mundo, tá? Então, funcionários ali é o número de pessoas que podem fazer, chegar no nível 4 ou no nível 5 ali, tudo bem? Deixa eu só fazer ficar certo aqui, que me dá nos nervos se isso aqui estiver desalinhado, tá? Só um segundinho, pronto, beleza. Então, funcionários vai ser um nível para, mudando o nome da variável, ficar mais fácil para todo mundo entender, tá? Então, funcionários vai ser igual a N3 mais N4. Por que, Lucas? Porque às vezes só tem N3, então vai dar N3 1, N4 0. Aí funcionários que podem executar vai dar 1, entendeu a ideia? Se eu fizer N4 1 e N3 0, vai continuar dando uma pessoa, 2 e 2 vai dar 4 pessoas e assim por diante. Tá? Então isso aqui vai resumir para mim esses dados dentro da variável funcionários. Tá? Funcionários não precisa zerar porque ele vai ser sempre igual ao resultado das outras duas. Então mesmo que tivesse resultado anterior, não tem problema. Tá? Outra coisa que eu tenho que fazer aqui é mandar ele incrementar tanto C quanto L. Então eu vou dizer que C é igual a C mais 1, depois que ele fez isso. Tá? E depois eu vou vir aqui embaixo e dizer que L é igual a L mais 1. Tá? E aí vamos fazer o seguinte. Então esse é o primeiro pedaço aqui para a gente poder estruturar toda essa saída, tá? Esse é o primeiro pedaço para a gente fazer isso de forma adequada, tudo bem? Eu vou falar para ele que ele vai buscar para mim uma estratégia, né? Então agora eu vou mostrar isso aqui na tela e essa parte, se você estiver copiando aqui comigo, pode até não colocar, não sei que você queira simular o teste também. Vou colocar para ele mostrar aqui na tela essa variável funcionários para a gente poder comparar aqui, olha. E eu vou fazer assim, ó, mensage box. Isso aqui eu vou excluir depois dessa linha, tá? N3 e comercial, vou fazer bem assim, ó, espaço mais espaço e comercial N4 e comercial espaço para ficar bem claro para todo mundo, tá? E aqui funcionário e comercial, né? Funcionários, tá? Então vou mandar ele apresentar no formato de continha aqui para ficar bem claro para todo mundo o que a gente está fazendo, tudo bem? Então esse aqui é meu código, vou salvar e vou rodar, tá? Opa, esqueci aqui de algum detalhezinho, aqui CHRW, então sempre testa isso, porque olha, passa algum detalhezinho de digitação, eu não tenho vergonha aqui de vocês verem que isso acontece, porque na minha visão, e para mim, pelo menos, isso é normal. Você está escrevendo um texto, vai passar algum errinho ou outro, é normal, tá? Então isso acontece o tempo todo. Rodou, então olha, primeira atividade não achou nada, segundo não. Aqui olha, agora ele já achou um item, então deu um lá pra gente, tá? Então deixa eu vir aqui na flexibilidade. Como que ele vai fazer isso aqui pra gente, tá? Então, deixa eu colocar aqui o... Até posso rodar aqui agora fica mais fácil. Então rodou, ó. Ele está aqui, ó, no Pedro José. Ele não achou ainda nenhum nível 3, porque ele é nível 1, tá? Então ele não achou nenhum nível 3, nenhum nível 4, tudo bem? Então tem nenhum funcionário que pode executar aquela atividade. Aí ele vem aqui, ó, tá na Ana agora, ok? Nenhum nível 3, nenhum nível 4, porque ela é nível 2, então ela não pode executar essa atividade, então continua sendo 0. Aí agora tá aqui, olha, no João Aparecido. Aí, olha, o que vai aparecer? Nenhum nível 3, nenhum nível 4, continua tendo nenhuma pessoa. Chegou aqui, olha, agora o que ele vai fazer? Ele vai definir aqui nível 3, né? Então, o Luiz é nível 3. Então, ó, tem um nível 3, nenhum nível 4. Então, ele descobriu que tem pelo menos uma pessoa que pode executar aquela atividade. Entenderam a ideia? Então, percebe que já funcionou aqui para mim, certo? Então agora eu posso tirar esse message box aqui, agora que vocês entenderam o que eu estou fazendo ali, tá? Então ele vai rodar isso aqui e vai para a próxima linha. Como eu só tenho uma atividade por enquanto, ele vai fazer ele para mim com tranquilidade isso, tá? Depois eu preciso falar para ele, olha, agora com base nesse nível aqui de funcionário, antes dele ir para a próxima atividade, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que transformar esse nível essa quantidade de funcionários num nível de risco. Lembra lá que era A, B ou C, certo? E se for
né? Se for nível A, eu quero que ele conte para mim nessa coluninha aqui, olha. Então eu vou colocar aqui QNT de quantidade, tá? Então quantas atividades caíram em cada situação, tudo bem? Então o que eu vou falar para ele aqui, olha. Primeiro, se eu estou tratando aqui quantidade, eu estou tratando ali com VBA, o legal, né, o bacana é que ele escreva aqui mesmo que seja 0, tá? Que mesmo que tenha essa estratégia ali de 0, tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou fazer ali é zerar todos esses valores, tá? Isso vai facilitar a minha vida, tudo bem? Então eu vou falar para ele aqui, olha. O if, tá? Então agora eu estou fazendo por pedaços aqui para vocês entenderem o que a gente vai fazer, tá? Então, resflex, PL, né? PL resflex. Ficou um nome feio, mas é fácil de lembrar porque ele é diferentão, né? Então, com a planilha de resumo de flexibilidade, w_end, né? End with, na verdade. E aí o que eu vou falar para ele aqui, olha, ponto range, cifrão, ó, B2, B3 e B4. B cifrão 2 ponto velho é igual a 0. Ponto range cifrão 3, B cifrão 3 ponto velho é igual a 0. Ponto range cifrão B cifrão 4 ponto velho é igual a 0, tá? Então se eu rodar agora o código, ele coloca 0 em todas aquelas linhas lá pra gente. Então, ó, zerou todo mundo. Pra mim tá ótimo isso. Agora o que ele vai fazer? Quando ele é nível A, ou seja, funcionários é maior do que 1, então ele vai escrever o valor aqui, ó, tá? Então para isso eu vou fazer o seguinte, antes dele fazer aqui, olha, o L é igual a L mais 1, eu vou fazer um select case olhando para funcionários e deixar aqui um end select. É um select de 3 casos, porque eu tenho 3 possibilidades lá dentro da minha análise de risco, tá? E aí eu tenho uma variável aqui que eu vou utilizar, tá? Que vai ser para escrever no lugar certo. Então eu vou chamar aqui, ó, de dim L risco, tá? Então a linha de risco as double, tá? E o que vai ser essa L de risco? É o local onde ele vai escrever. Pode ser 2, 3 ou 4, tá? São essas opções apenas. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, dentro desse select case ali funcionários, case é maior ou do que 1. Então se case, né, is maior do que 1, o que eu quero que ele faça? Eu quero que o meu L risco seja igual a 2. Por quê? Aí eu quero que ele escreva aqui, olha, maior do que 1, mais do que uma pessoa, é o caso A, tá? Então ele vai colocar essa quantidade aqui, tá? Caso contrário, né, case is igual a 1, ok? Se for igual a 1, aí aonde que ele vai escrever? Na linha de baixo, L risco, que daí é o caso B, né? É igual a 1, e case is igual a 0, L risco é igual a 3. Então, na verdade, 4, né? Aqui até não é nenhum, né? 2, 3 e 4, certo? Descendo ali, acompanhando meu risco, beleza? Ótimo. Fez isso, agora eu vou falar para ele o seguinte. PL risco, ou melhor, resflex, ponto range, cifrão B, cifrão E comercial L risco, ponto velho é igual a ele mesmo. PL resflex, ponto range, cifrão B, cifrão E comercial L risco, ponto velho mais 1. Por quê? Ele achou mais uma pessoa, ou melhor, mais uma atividade dentro daquela categoria. Então, opa, antes eu tinha uma, agora eu tenho 2. Antes eu tinha 5, agora eu vou ter 6 atividades nessa condição. Então é só isso que eu quero que ele faça por enquanto, tá bom? Beleza. Então eu fiz essa estratégia aqui, vamos salvar e vamos rodar. Lá, agora, olha, ele descobriu que tem uma atividade, que é a atividade 1, que está lá cadastrado, que tem uma única pessoa para fazer esse trabalho. Então, olha que legal. Ele já conseguiu ali fazer para mim esse resultado, tá? Agora, qual que é o próximo passo? Eu quero apresentar isso de uma forma agradável lá dentro da minha matriz, né? Dentro do meu user form. Como que eu vou fazer isso? Eu vou transformar
essa informação aqui num gráfico de risco lá pra gente, tá? Então isso vai trazer uma ideia bem legal, tá? Mas a gente vai fazer isso só na próxima aula, para não ficar uma aula muito grande, tudo bem? Então perceba que a gente fez uma mecânica diferente hoje para fazer aí um cálculo interessante, um cálculo que funcione para você e que vai funcionar para diversas situações. E do jeito que a gente fez, pode cadastrar quantas atividades você quiser, vai continuar funcionando, tudo bem? Dica bacana para você que está aqui comigo até agora. Se você está gostando dos nossos conteúdos, eu tenho duas dicas para você. A primeira é super legal, dica grátis. Você vem aqui, olha, no comentário fixado desse vídeo, vem no comentário fixado, tem um link para o nosso grupo de WhatsApp. A gente abriu um grupo de WhatsApp totalmente grátis, tá? Não tem investimento nenhum. E lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente está divulgando informações bacanas com vocês. Tá? Então a gente está trazendo dicas, está trazendo infográfico, já teve e-book lá grátis de Excel, já teve conteúdos diferentes ali, e lá eu também consigo trazer outros conteúdos que eu não trago aqui no YouTube e nem nas redes sociais, tá? Então, e é uma outra forma de contato que você pode ter comigo também para suportes aqui para os vídeos ou outras necessidades que você tenha. Tudo bem? Essa primeira dica grátis, super bacana para vocês, vale muito a pena participar, tá? Segunda dica bacana para vocês, tá? A gente está com uma promoção muito legal para nossas aulas particulares, tá? Então, se você quer aprender mais de Excel, quer aprender mais de VBA, quer aprender inglês também, vem falar com a gente está com uma promoção super bacana. O primeiro mês você vai pagar só metade do valor, 50% de desconto no primeiro mês, mas só vai durar enquanto a gente ainda tiver horários disponíveis, tá? Essa promoção é justamente para fechar os últimos horários que a gente tem para aulas particulares, tá bom? Então fechou esses horários, acabou a promoção, tudo bem? Faz sentido? Então galera, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.